Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João, estamos aqui no canal Reflexão Diária. Desde já é uma alegria estar com vocês, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, não perca essa oportunidade, se inscreva, ative o sininho das notificações. E você que já é inscrito, o meu muito obrigado, continue conosco, acreditando no propósito de Deus para nossas vidas. E para todos, deixe o seu like ou seu dislike, é muito importante o seu feedback para o nosso trabalho. Pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto dos impactos das mudanças em nossas vidas. E eu vou me ater a dois aspectos. O primeiro aspecto é planejamento e o segundo aspecto é propósito. Falei um pouco sobre isso ontem, mas estarei me aprofundando e compartilhando com você aquilo que Deus colocou em meu coração. Falamos sobre a passagem de Abraão, do texto bíblico, onde Deus fala para Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra onde Deus mostraria para ele e que Deus faria dele uma grande nação, dele, da família dele, uma grande nação. Então, isso é interessante. A partir do momento que Deus falou com Abraão, nós vemos o aspecto propósito. O propósito de Deus para a vida de Abraão e de Sara era que ele saísse da terra dos seus pais, da terra da parentela deles, e fosse para uma terra que Deus mostraria para eles. Então você vê um propósito, um ideal, um motivo de você agir. E isso é interessante. Nós precisamos entender que nossas vidas, quando as mudanças elas ocorrem, é em prol de um propósito, é em prol de um ideal. E quando a gente conversa com Deus, fala com Ele, e Ele confirma isso em nossos corações, nós precisamos compreender que estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de um propósito do Senhor. E isso é muito importante, porque existem muitas pessoas que hoje mudam seus padrões de vida, seus modos de viver, às vezes por iniciativa própria, sem até mesmo uma conversa com Deus, sem até mesmo pedir uma direção do Espírito Santo de Deus, e acha que por bem querer, vamos dizer assim, vai mudar a vida e vai dar certo. Gente, tudo que você faz na sua vida tem que ter um propósito. Se existe um propósito, existe essência, existe, vamos dizer assim, um amparo. E esse amparo você encontra em Deus. Então, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus e faça com a vontade do Senhor sobre a sua vida. Isso é muito importante. Quando você segue esse propósito, dificuldades virão, pessoas tentarão te fazer parar, situações surgirão para tentar te fazer desistir, mas você terá a inspiração, o sustento e o fortalecimento do Espírito Santo de Deus. E é isso que faz o diferencial. Quando o propósito é de Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai estar com você, te auxiliando, dando discernimento, sabedoria, para você alcançar a vitória, alcançar o sucesso e alcançar a promessa. Cabe destacar que Deus prometeu muitas coisas para Abraão. E uma delas, é interessante destacar, que Abraão foi prometido que ele seria pai de uma grande nação. E é interessante destacar que Abraão morreu e não chegou a ver toda essa promessa em sua totalidade. Mas hoje nós vemos o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, que é resultado da promessa que Deus fez para Abraão. Então nem sempre toda promessa você estará vivo para ver. Isso é muito importante destacar, mas você precisa ter fé. Não é à toa que Abraão também é lembrado como o pai da fé. E pessoal, falando sobre planejamento, é interessante falar sobre planejamento porque hoje em dia as pessoas agem no impulso, agem na emoção e não colocam a razão, não colocam os pontos fortes, as vulnerabilidades, não colocam as situações, não analisam o cenário e acham que, o propósito, eu estou debaixo de um propósito, mas o propósito do Senhor, ele estará na sua vida.
mas tudo que nós fizermos, precisamos agir, né, com planejamento. Por que eu digo isso? Vamos supor, se você está em um local e Deus te manda, sim, ir para um lugar que Ele te mostrará. Ele prometeu, Ele fez uma promessa, mas você precisa entender que você precisa agir. A ação, ela é tomada por você. A ação é tomada por nós. Eu dou um exemplo meu. Eu estava em um local, em uma cidade, juntamente com a minha esposa. Na época nós éramos noivos e tínhamos a maior e a melhor decisão, escolha de nossas vidas, de nos casarmos, e teríamos que escolher um local para irmos. Deus havia falado em nossos corações que nós íamos para outra terra, que Ele mostrou para a gente, que nós sairíamos daquela cidade. O que nós fizemos? Pedimos direção do Senhor. O Senhor Deus nos direcionou para uma cidade que nós estamos hoje e nós fizemos o planejamento. O que é o planejamento? É colocar no papel tudo aquilo que você deseja. Isso eu digo antes, é claro, da decisão. Colocamos em cerca de 5 ou 6 cidades. Cidades boas que nós desejaríamos morar, que para a gente seria viável estar morando aqui, seria um local de oportunidade de trabalho, tanto para mim quanto para minha esposa, que seria um local de uma qualidade de vida boa, um custo de vida médio, e tudo isso tem que ser relevado. Por quê? Você desejaria colocar você, no caso a sua família, em um local que o custo de vida é muito alto, a qualidade de vida não é boa, e vocês iam ficar com a saúde precária, a saúde debilitada, em um local que você não poderia trazer um maior conforto, um melhor conforto para sua família, para você? Você gostaria? Creio que não. Então, por isso que o planejamento ele é essencial. Você coloque no papel tudo aquilo que você vê como pontos fortes e como vulnerabilidades, oportunidades de melhoria. Gente, toda cidade vai ter seus pontos fortes e vão ter suas oportunidades de melhoria. Todo local, toda mudança gera isso. Gera um desconforto por parte de quem vai sofrer a mudança e, além disso, né, na nossa situação, precisávamos fazer esse planejamento. Planejamos e tomamos a decisão. Fizemos prioridades, elencamos prioridades. Consultamos ao Senhor, pedimos a Ele sabedoria, discernimento, e Ele confirmou em nossos corações. Confirmou a cidade que nós iríamos. E isso foi maravilhoso. Mas por que nós estamos falando disso? Porque é interessante nós abordarmos isso, porque Deus ele dá a promessa, Ele gera o propósito no coração dele para nossas vidas, mas Ele deseja que nós, todos os dias, nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. E para isso nós precisamos ter o quê? Força de vontade, coragem, força, fé, esperança, amor. Precisamos entender que todos os dias são oportunidades para nós melhorarmos. E Deus nunca vai querer que nós permaneçamos em uma zona de conforto, porque a zona de conforto não é boa. E Ele quer sempre o melhor para a gente. Então, às vezes a gente não está vendo que é a melhor oportunidade, mas Deus está enxergando bem lá na frente. Ele vê que aquilo é a melhor oportunidade para nossas vidas. E é por isso que precisamos entender que precisamos planejar, precisamos nos esforçar. Nenhum sucesso vem sem suor, sangue, lágrimas. Todo sucesso tem um processo e esse processo precisa ser vencido. E é assim nas nossas vidas. A maioria das vezes nós sempre estaremos passando por mudanças, mas são elas
que nos tornará a melhor versão de nós mesmos. Então, pense nisso, reflita nisso. E outra, para você conquistar algo, você precisa planejar a curto, médio e longo prazo. Eu dou um exemplo aqui de um grande amigo meu, que ele, quando ele tinha 20 anos e ele ingressou no seu trabalho, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto de adquirir a sua casa própria. E ele foi lutando para isso todos os anos. Ele teve paciência, acreditou no propósito, fez um planejamento, colocou em prática e depois de 33 anos, cerca de 33 anos de serviços prestados, ele conseguiu adquirir a sua casa própria. E ele conseguiu o seu sucesso, ele atingiu o seu sonho, o propósito, ele colocou o planejamento em prática e o planejamento deu resultado. E isso é satisfatório, porque a gente precisa entender, nós somos muito imediatistas. A tendência nossa é sempre querer tudo de imediato. Ah, não, mês que vem, ano que vem. Só que não é assim. O nosso tempo, o tempo de Deus, na verdade, não é nosso tempo. Precisamos compreender isso, viver com paciência e com fé, acreditando que Deus está no controle de tudo. E hoje, meu grande amigo, que eu tenho como muita inspiração, eu tenho uma admiração muito grande, eu me inspiro nele, eu admiro muito. Ele tem a sua casa, uma casa linda, maravilhosa, e a família dele está nela com muita alegria, porque aquilo foi fruto de anos de trabalho, de anos de planejamento. Ele abnegou-se de horas de lazer, horas de conforto, para juntar o seu dinheiro, guardando e transformando esse investimento em uma casa, tanto para ele, mas principalmente para a sua família. Então são exemplos que para a gente são inspiradores. Nós precisamos compreender que é isso que nos move. As mudanças, elas vêm, mas elas precisam estar direcionadas por Deus, precisam estar dentro do propósito do Senhor para nossas vidas, e elas devem sim ser planejadas, estruturadas e bem executadas. Gente, esse era um pouco do conteúdo que eu passei, que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham gostado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu peço, se você desejar, deixe o seu like ou o seu dislike. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo mais uma vez e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Um forte abraço!